Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje, eu quero iniciar compartilhando com vocês uma mensagem que fala o seguinte: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, né? Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a mortalidade infantil, a educação e o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ok? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é outro importante indicador do desenvolvimento humano, né, de uma sociedade e a taxa de mortalidade infantil. É diferente do índice ou da taxa de mortalidade geral, embora seja calculada da mesma forma, né? A taxa ou índice de mortalidade geral mede quantas pessoas morrem por ano, né, em cada grupo de 1.000. Já a taxa de mortalidade infantil indica quantas crianças de até 1 ano de idade morrem por ano, né, em cada grupo de 1.000 nascidos vivos, né. Algumas organizações calculam que a mortalidade infantil da criança é de até 5 anos de idade. As taxas de mortalidade infantil nos dão uma ideia mais precisa do desenvolvimento social de um país do que as taxas gerais, né, de mortalidade. Isso ocorre porque nos países desenvolvidos a porcentagem de idosos em sua população total é grande, resultado de uma elevada expectativa de vida, ao passo que a maioria dos países pobres apresentam proporções pequenas de idosos e um grande percentual de jovens, né, em sua população. As taxas de mortalidade infantil nos países com menor grau de desenvolvimento são maiores do que a dos países desenvolvidos, pois as crianças com até 1 ano de idade são bastante vulneráveis, né, às condições de vida precárias. A alimentação e o atendimento médico hospitalar deficiente são fatores que colaboram, né, para os altos índices de mortalidade infantil. Agora vamos falar sobre a educação. Em uma população é comum haver indivíduos analfabetos, né? Outros que concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio e os que cursaram o ensino superior ou até pós-graduação, como mestrado, doutorado e pós-doutorado, né? Há uma grande relação direta entre a educação e o desenvolvimento, né? Os países mais desenvolvidos são os que têm a população mais escolarizadas. Os países com os menores graus de desenvolvimento apresentam sistemas escolares mais precários, né? E boa parte de sua população é analfabeta ou não chegou a cursar o equivalente ao ensino médio ou ensino superior. A escolaridade influencia em muitos aspectos da vida cotidiana das pessoas, né? Por exemplo, em uma população mais esclarecida, vive mais e adoece menos do que a população com nível educacional baixo, pois tem acesso às noções de higiene, né, e de alimentação saudável. A educação também influencia na produtividade do trabalho e do desenvolvimento tecnológico de um país, que depende de cientistas, né, e técnicos com elevadas escolaridades. Então vamos lá, vamos falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, até meados do século XX, a desigualdade internacionais não eram uma questão considerada importante, né? Somente após o final da Segunda Guerra Mundial, com a decadência, né, das potências europeias e a desagregação dos seus impérios coloniais, né, isto é, a descolonização ou independência, né, de dezenas de países da África e da Ásia, que esse tema passou a ocupar um importante lugar nas discussões internacionais. Os estudiosos sempre alertaram que esses indicadores econômicos, embora importantes, né, mas eles eram insuficientes. Daí surgiram esses novos índices, né, ou medidas de desenvolvimento humano ou social, né, e não apenas econômico, né, de cada sociedade, que foi o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, o IDH ele foi criado em 1990, né, e introduziu uma mudança significativa na maneira de medir o desenvolvimento de um país, né,
porque leva em conta também os indicadores de saúde e educação. Ele passou a ser medido em praticamente todos os países do mundo, né? Com exceções dos poucos que não são membros da ONU, né? Ou dos que em determinados anos sofreram crises e guerras. Consiste em uma medida aritmética, né, de indicadores de três campos da sociedade, né? A economia, né, que é o PIB e a renda per capita, a saúde, a expectativa de vida, né, e a educação, que são os anos de estudo e expectativa dos estudos de uma criança, né? Então, para definir o IDH de cada país, com base nos índices de economia, saúde e educação, né? Calcula-se que a média dos números encontrado em uma escala que vai de 0 a 1, jamais alcançado por nenhum país, né? O índice 1, corresponderia a uma situação perfeita, né? Isto é, uma taxa excelente de todos os indicadores, né? Com alta renda per capita, né? Toda a população adulta e muitos anos de estudo, né? E uma expectativa de vida altíssima. E o índice 0, né? Também inexistente, né? Na prática seria uma situação extremamente precária, né? Baixíssima expectativa de vida e renda média, além de altas taxas de analfabetismo, que indica uma enorme pobreza. Então vamos lá, vamos falar sobre a análise do IDH, né? Então, de acordo com o relatório do IDH de 2016, havia 51 países com IDH muito alto, né, classificados pela ONU, né, como desenvolvidos. Já 41 países apresentam IDH baixo, né, e os 96 restantes, né, do total de 188 pesquisados, classificados como países em desenvolvimento, né, que apresentava o IDH alto ou médio. É uma classificação bastante discutível, né, pois entre os países considerados desenvolvidos há casos de economias frágeis e praticamente sem industrialização. Essa classificação não leva em conta o desenvolvimento sustentável, mas apenas uma situação momentânea, né, de elevada renda média, né, e alguns poucos indicadores de educação e saúde. As desigualdades sociais, por exemplo, são muito pronunciadas nesses países exportadores de petróleo, mas o IDH, assim como a renda per capita, né, é apenas um indicador das condições médias da população. O IDH não incorporou o seu cálculo um elemento importantíssimo para o desenvolvimento social, a democracia. Em países cujos regimes são extremamente autoritários, nos quais não se pode fazer oposição ou crítica ao governo e não dá o direito de ir e vir, né, livremente, a qualidade de vida da população é prejudicada. Inúmeros estudos já demonstram que o desenvolvimento dos atuais países ricos foi um processo pautado na crescente participação da população nas decisões, na melhor distribuição social da renda nacional e em maiores liberdades democráticas. Os países de fato desenvolvidos têm uma longa tradição de regimes democráticos, né? Além de eleições periódicas e livres, há liberdade religiosa e de pensamento, de direitos de ir e vir, né, de propriedade, de escolha de trabalho, direitos eleitorais, né, de protestar, direitos à educação, à saúde, transporte coletivo, lazer, acesso ao sistema judiciário, ao meio ambiente sadio, direito dos consumidores, dos idosos, dos adolescentes, das crianças e dos deficientes, entre outros. Então, essa foi a análise sobre o IDH, ok? Então, eu peço que vocês façam um trabalho, né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre as características físicas e sociais do estado do Tocantins, né? Nessa pesquisa, você deve ressaltar as paisagens naturais, a segurança, transporte e ganhos financeiros e sociais, ok? E vocês têm que fazer esse trabalho seguindo as normas da BNT, certinho, com capa, contracapa, ok? Aí vocês têm até o dia 4/8 para me entregar o trabalho. O trabalho ele pode ser entregue da seguinte forma: vocês podem entregar, enviar lá na plataforma, ok? Ou vocês podem deixar lá na escola. E para finalizar, vamos deixar a atividade da semana, né? Okay? Eu peço que vocês façam a atividade
o texto-ação da página 24 e o texto-ação da página 27, o geolink da página 28 e conexões com a língua portuguesa e com a matemática da página 129 e, para finalizar, atividade da página 130, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, com relação à atividade ou com relação ao trabalho, vocês podem me mandar mensagem tanto na plataforma quanto aqui no grupo do WhatsApp, ok? Então, até a próxima aula.